Bom dia! Hoje eu vou começar uma série nesse canal sobre as mulheres da Bíblia. E hoje vai ser sobre Ruth. Você conhece Ruth? Sabe como foi a história dela? O que ela passou? Então vamos conhecer Ruth? A história de Ruth se passa no tempo de Juízes e a autoria foi atribuída pelo profeta Samuel. A história de Ruth começa com a história de Noemi, a sua sogra. Então, antes de falar de Ruth, vamos falar sobre Noemi. Noemi e seu esposo Elimeleque, eles moravam em Belém de Judá, em Israel, e tiveram 2 filhos. Porém, lá em Belém de Judá, estavam passando por um período de fome. Então, eles resolveram se mudar para Moabe. Lá em Moabe, Elimeleque morreu. E depois os seus filhos se casaram com 2 moabitas, Orfa e Ruth. Se passaram 10 anos, uma década, os 2 filhos de Noemi morreram. Então, Noemi agora, viúva, e sem os seus 2 filhos, estava apenas com as 2 noras, Ruth e Orfa. Então, Noemi decide voltar para sua terra de origem, onde nunca deveria ter saído, que era Belém de Judá, em Israel, porque ela ficou sabendo que lá a colheita estava muito boa e Deus estava abençoando aquela terra. Então, Noemi decide voltar para Belém de Judá, em Israel. E ela disse para as suas 2 noras voltarem para a casa dos seus pais. Orfa voltou, porém Ruth não quis abandonar a sua sogra. Então as 2, Noemi e Ruth, voltaram para a terra de Belém de Judá, em Israel. E eu vou ler um trecho da Bíblia que fala sobre essa lealdade de Ruth. Está em Ruth 1:16. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Então Ruth se converteu ao Deus de Israel, e qualquer povo que obedecer a Deus será abençoado. Dessa semente nascerá reis, juízes, e da semente da Ruth nasceu Jesus. Ela agora é da linhagem de Jesus. Então Ruth e Noemi saem da terra de Moabe e vão para Belém de Judá, em Israel. Lá enfrentam uma dura realidade da pobreza. Então Ruth decide colher espigas em campos, e esse campo pertence a Boaz. Boaz, que era parente de Noemi. E quando Boaz vê a Ruth colhendo as espigas, ele pergunta para o seu capataz: quem é a moça? E a quem ela pertence? Então o capataz explica a história de Ruth. Assim, Boaz trata a Ruth com respeito. Noemi percebe a possibilidade de redenção através de Boaz, porque pela lei, o parente mais próximo poderia resgatar a propriedade, casando-se com a viúva Ruth, no caso. Então Boaz seria um parente resgatador, que iria resgatar a viúva Ruth casando-se com ela. Boaz aceita ser o resgatador de Ruth, porém avisa que tem um parente mais próximo, que poderia também ser o primeiro a resgatá-la. Então, ele chama as autoridades competentes e chama esse parente mais próximo para perguntá-lo se ele gostaria de resgatar a propriedade e a viúva Ruth. Esse parente mais próximo não aceita. Então, perante as autoridades, Boaz está eleito para ser o resgatador da viúva Ruth. Então Boaz se casou com Ruth e os 2 tiveram um filho chamado Obed. E Obed teve um filho chamado Jessé. E Jessé teve um filho chamado Davi, que é o rei Davi. E dessa linhagem do rei Davi nasceu Jesus. Então Ruth entrou para a genealogia de Jesus.
Ruth, mesmo sendo uma mulher moabita, uma mulher improvável, ela entrou para a genealogia de Jesus. Ruth, a mulher moabita, entra para a genealogia de Jesus, destacando um caráter inclusivo de Deus. E quem Boaz representa? Boaz representa um homem justo e sensível ao sofrimento alheio, representando o Cristo, que resgata por amor aqueles que estão à margem. Esta é uma história de amor, esperança e renovação. Ruth não se deixou paralisar pelas perdas e nem ficou à espera de soluções. Então essa história é uma história muito bonita. Você poderia ler ela todinha porque ela é uma história pequena na Bíblia, no capítulo de Ruth. E uma curiosidade, Boaz, ele é filho da ex-prostituta Raabe. E essa história está na Bíblia e vai ser a próxima história dessa série Mulheres da Bíblia. Eu espero vocês. Tchau!